Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV. Vocês pediram nos comentários e eu consegui agendar essa entrevista com o Coronel Luiz. Ele é presidente da Defenda PM e da Fermesp. E esse cara vai abrir o jogo aqui como você nunca ouviu. Coronel Luiz, presidente da Defenda PM. Você sabe que a Defenda PM falou sobre a Polícia Municipal. A Fermesp vai reunir todas as associações de oficiais e policiais aqui em São Paulo. Então é um papo reto, é um papo direto. Não vou passar pano, vocês já conhecem. E vou pedir para você que está me assistindo já deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque entrevistas como essas são rotineiras aqui no canal. E também, se você quiser participar, coloca nos comentários o que você quer que o coronel responda, porque aí eu vou ter argumento para convidá-lo e pressionar o coronel é boa, né? Pressioná-lo a vir aqui. Coronel, obrigado. É uma honra recebê-lo aqui, o representante da Defenda PM e da Fermesp. Coronel, muito bem-vindo. Muito obrigado, Rudinei, pelo convite. Para nós é uma fonte de bastante orgulho, prazer em ter esse diálogo com você no seu prestigiado programa. É importante que nós coloquemos aí as nossas opiniões, as nossas argumentações em relação a temas tão importantes que estão sendo discutidos pelos seus associados, pelos seus internautas aí, aqueles que te acompanham e que merecem, né, um debate sério, responsável e que construa boas perspectivas para todos nós. Na verdade, Luiz, coronel, a gente sabe que sua voz é uma voz ativa, não só em São Paulo, mas como em Brasília, como em outros estados. A gente sabe que outros coronéis, tanto de polícias militares como de bombeiros militares, têm na sua pessoa uma fonte de referência e de conhecimento jurídico. Antes de a gente avançar, que a gente vai ter várias coisas para falar aqui, eu queria só buscar um pouquinho da Defenda PM, que se destacou nesses últimos dias em razão da Polícia Municipal ou da GCM tendo atribuições de polícia. E eu entrando no site para fazer o meu trabalho, meu dever de casa, eu li algumas coisas. Quer dizer que a Defenda PM é uma associação de oficiais militares em defesa da Polícia Militar? Vocês defendem a Polícia Militar? Perfeito, Rudinei. Nós somos uma entidade criada em 2016, ou seja, uma entidade nova, que nasceu com esse bojo de fazer uma defesa institucional da Polícia Militar nos seus diversos planos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, até mesmo do próprio Poder Executivo, no sentido de que a Polícia Militar seja fortalecida nas suas prerrogativas, nas suas competências, nas suas atribuições, e os seus membros também, sejam eles oficiais e praças. Nós temos aí um lema, né? Juntos somos mais fortes. E isso daí tem sido o cerne da nossa missão em fazer a defesa da Polícia Militar nos diferentes momentos e cenários. No caso, no Legislativo, que foi uma luta muito grande para a aprovação da nossa lei orgânica, que foi promulgada no final de 2023, né? Atualmente aí com uma série... que o Augusto é pai dessa lei, né? Ele foi contrariado aqui por algumas pessoas. Então, mas ele foi relator. É o deputado federal, capitão Augusto. Isso, ele foi relator desse diploma legal, mas no Senado passou pelo senador Fabiano Contarato, que é um delegado de polícia do Espírito Santo, que foi o relator da nossa lei orgânica e da lei orgânica da Polícia Civil no Senado. Então, assim, o processo de construção das leis não é um processo necessariamente simples. Tanto é que veio a substituir a Lei 667 de 69, ou seja, ficamos aí mais de 50 anos sem um diploma legal que atualizaria as nossas instituições policiais militares e todos aqueles atributos que nela ficam regularizados para que o profissional tenha segurança jurídica, para que a instituição seja fortalecida em prol do bem comum. Uma instituição fraca não consegue dar segurança para aquele que recebe o nosso trabalho, que é a sociedade. Então esse é o nosso desafio. Defender a Polícia Militar e seus membros, sejam eles praças, oficiais, as nossas pensionistas, para que nós consigamos melhor servir a sociedade. O que me chama a atenção
e essa é uma constância de perguntas aqui no podcast, que o nosso canal, ele é feito para agentes de segurança, seja os ativos e inativos, seja as pensionistas, as três esferas, os policiais federais, estaduais, os policiais, os GCMs municipais. A polícia militar, as polícias militares, os bombeiros militares precisam de instituições para defendê-las, não basta a PGE. Eu não entendo essa conexão de se criar uma associação para defender a imagem da polícia. Ela já está constituída da sua defesa pelo Estado, pela própria Procuradoria. Então, é um tema controverso, mas isso não se assemelha à representação institucional. Então, nós somos uma legião de policiais militares, seja policial oficial, praça, que são carreiras extremamente importantes dentro da Polícia Militar, assim como tem o quadro dos médicos oficiais de saúde, dos dentistas, são várias entidades. Por São Paulo, nós temos mais de 30 entidades com diferentes perfis que fornecem uma certa união de grupos de interesse, que são mais de 30, ou seja, mais consubstanciada na representação e defesa da instituição. Não estamos falando só de uma representação jurídica, né, da Polícia Militar, mas uma representação institucional de falar por ela em cenários que talvez até o próprio comandante-geral não pudesse falar, que é o cenário político, muitas vezes, né? Levamos no bojo aí do nosso quadro de associados, mais de 150 mil pessoas que têm diferentes interesses. Se você somar toda a legião de policiais militares, os da ativo, da reserva, pensionista, é um contingente de pessoas e de interesses e de necessidades muito grande. Em São Paulo, né? Só Porque em São a gente Paulo. vai falar policiais militares no Brasil, bombeiros militares, a gente está multiplicando várias vezes esse número. Né? Várias vezes esse número. E quem fala por nós? Quem falaria por nós? Se não for nós mesmos, quem falaria por nós? Então é importante que haja pessoas oficiais, praças, que falem, levem as nossas considerações aos parlamentares que não nos conhecem, que não conhecem a realidade do trabalho policial, que não conhecem as dificuldades e as necessidades que as instituições precisam para serem melhor servidoras da sociedade. Coronel, você falou aqui que a Defenda PM, ou trouxe essa informação, que ela é formada, ou falou que os membros, né, da Polícia Militar são os oficiais e praças. Membros no Judiciário são somente juízes, membros no Tribunal de Contas, somente os conselheiros, Sim. Membros do Ministério Público, já falei, são somente os promotores, os membros da Polícia, os membros da Polícia Civil são os delegados. Essa fala sua que os membros são as praças, você está subindo o nível, mas me parece que as praças, nos comentários aqui do nosso canal, se sentem abandonadas pelos oficiais, principalmente pelos oficiais superiores. E agora você me traz uma outra forma de falar. Onde que está essa dissonância? Quem está certo? O senhor está certo para falar que as praças, vem comigo, todos somos um? Ou a realidade é outra? A realidade, ela muitas vezes, ela é percebida de forma diferente. A realidade depende do olhar de cada um. Então vamos colocar que a Polícia Militar é uma instituição de quase 200 anos, que sobreviveu a diferentes períodos do nosso Brasil e que tem na sua estrutura hierárquica diversos profissionais. Você tem a carreira dos praças e você tem a carreira dos oficiais. Quando a Defenda PM ela surgiu em 2016, inicialmente formada por oficiais, que é o cargo dentro da Polícia Militar que tem, de uma certa forma, a questão da formação da opinião, né, da deliberação em relação a ordenamentos internos, responsabilidades, competências, mas nós atribuímos que os níveis iniciais da carreira, que começa como soldado e vai ascendendo aí a cabo até sargento e subtenentes, são igualmente importantes dentro desse cenário, até que num determinado momento da nossa associação, eles foram aceitos como membros também da Associação dos Oficiais da Polícia Militar em defesa, dos oficiais militares em defesa da Polícia Militar. Então, hoje a nossa entidade, apesar de ainda carregar o nome Associação dos Oficiais Militares em Defesa da Polícia Militar,
abrange também, tanto praças quanto oficiais e quadro, dependentes. no quadro lá da Defenda PM, a Defenda PM é o nome... Fantasia. O nome fantasia, na verdade, trata-se da Associação de Oficiais Militares de São Paulo. Em defesa da Polícia Mas Militar. eu acabei de entrar no site, né, Dever de Casa, lá tá escrito que nós somos uma associação formada por cerca de 2.000 oficiais. Sim, e aí? mas precisa ser corrigido esse site, então. Então vai corrigir? Sim, tem que corrigir. Muito obrigado pela sua intervenção. É legal, porque a gente não conhecia isso aí. Sim, então, sim. quando alguém lê essa mensagem Sim. institucional, né, eu acho que é E até eu faço um elogio, né, a outra associação que também fez essa adequação, que é a OMESP. Ah, eu tenho que tirar o chapéu para um amigo meu, que Né? eu não sei quem propôs então, esse milagre aí. nós fizemos aí uma análise, a OMESP, então, a associação, né, que Dos mudou oficiais. de nome, que hoje é a MESP, Mas- que é a Associação dos Militares, inclusive prevê até civis, né, no seu quadro associativo. Então, é interessante. O que eu queria saber, já que você tocou nessa, eu geralmente não falo em nome de associações, é uma coisa de ética, eu não falo o nome das associações, eu falo tal associação, né? Aí a carapuça serve para algumas pessoas aqui, né? Eu não falo o nome de pessoas, né? Eu não falo o governador Tarcísio, eu falo o governador do estado, eu falo o secretário de Segurança Pública, porque eu tenho que falar do cargo e não das pessoas. A gente procura ter esse aspecto. Mas como o senhor citou a AOMESP, que mudou para o nome de AMESP, essa mudança aí me parece foi em razão de necessidades financeiras lá. Não foi alguma coisa que vou abranger as praças. Me parece que houve e isso é noticiado no canal, pelos comentários. Ali houve mais um interesse. Me parece que a sua associação não tem esse interesse financeiro e sim abraçar todos os policiais que agora, na sua fala, são membros, os oficiais e as praças. Sim, são membros oficiais e praças. Pô, isso é uma coisa muito legal. E uma coisa que eu vi lá na Defenda é que no site diz assim, que o objetivo é defender a independência administrativa e operacional dos oficiais da Polícia Militar. Eu posso incluir aí também a independência das nossas praças? Com certeza, Rudinei, com certeza. E uma das lutas da Defenda, e o cenário nacional tem demonstrado isso, é que é um termo até meio popular ultimamente, que é o empoderamento da polícia. Olha lá, estamos num nível tão difícil de insegurança jurídica e de ineficácia no nosso país, que temos um outro lema, né? A corrente tem o valor do seu elo mais fraco. Então, pasmem, em outros estados, o policial militar é autoridade policial militar administrativa, né? Autoridade administrativa, assim como existe autoridade de polícia judiciária, assim como existe autoridade judiciária. O policial militar, independentemente da graduação ou do posto, ele é uma autoridade. E à medida em que ele deu uma ordem, que ele executou uma ordem legal, a não ser que ele esteja num erro crasso ou então num abuso de autoridade, ninguém teria, em tese, competência para tirar esse ordenamento. E aí Cara, é que começa... você tá falando uma coisa importante. É muito importante. Você é coronel. Sim. Você é ouvido no Brasil inteiro. E é isso e eu que... vou fazer esse vídeo chegar para os outros policiais e é das nossas isso, praças. e é isso Você tá que falando que as nós, praças têm autonomia na sua execução. dentro dos seus limites Claro. e competências... Ele fez a prisão, não é uma coronel que vai falar, ou um coronel, aqui você não vai prender porque você não sabe com quem você está prendendo. Exatamente. Vou fazer multa, vai fazer multa. Sob todas as responsabilidades de cada ato. Claro. Sim ou não? Afinal, Nós vamos reverberar esse vídeo, hein? Nós estamos num Estado democrático de direito. Sim ou não? Sim. Então, à medida em que um delegado dá uma voz de prisão e prende alguém, o titular jamais pode interferir. Ele pode avocar, mas ele tem aí o Se poder... o soldado do trânsito fizer uma autuação, não vai quebrar. Não é para quebrar, desde que ele esteja completamente certo. Não, se ele tiver errado, se quebra no meio administrativo competente e não, Competente. Pela hierarquia. Exatamente. É isso? Deveria ser Close, assim. eu quero, chama aqui. Parabéns, Defenda a PM, se isso for verdade. Parabéns, cara. Parabéns. Eu não vejo outras associações dando cara a tapa aqui e falando o que você precisa ouvir como praça. Parabéns. Vamos lá. Quando nós trabalhamos nessa defesa institucional, nós temos muitos fatores envolvidos, Rodinei. E quando você tocou no assunto de polícia municipal, é exatamente
isso que nós defendemos. Ou seja, não é competente quem quer, mas sim quem a lei determina que o seja, da forma que deve ser exercida Coronel, essa segura aí, competência. segura aí. Sério, quero conversar com o senhor ainda com as praças, com os oficiais da Tudo Polícia bem. Militar. A gente vai chegar lá na Polícia Municipal, na GCM, Tudo bem. e por que que a Defenda PM, a instituição, a Associação Defenda PM, criticou o chefe do Poder Executivo aqui em São Paulo e não criticou outros, né? Mas eu ainda queria só falar que eu achei legal essa sua fala, você falar que todo mundo tá junto, né? Do soldado ao coronel. E ultimamente, a gente viu, a gente tem visto em vários estados do Brasil, o pleito pelo RGA, Registro Geral Anual, recomposição salarial, aumentos de salários. E nós, em São Paulo, nós temos um grande problema que não é refletido na maioria dos estados brasileiros, que aqui em São Paulo se tem como teto remuneratório do serviço público, aqui em São Paulo, o salário do governador de estado, que ele teve um reajuste de 23 para 35 mil. A gente sabe que o PLC, que reestruturar a carreira de policiais militares, principalmente os oficiais, né, lá no Paraná, trazendo um teto de quase 44 mil para os coronéis, e aqui a gente não tem isso, né, coronel? Aqui parece que tem uma dificuldade, e isso achata o salário das praças também, por causa desse subteto. Poderia esclarecer essa dúvida nossa? Então, você tocou num ponto importante. O subteto estadual é um subteto que, ao longo do tempo, estava atrelado ao teto do Supremo Tribunal Federal, em que os estados poderiam ter subtetos que chegariam a 91,25% desses tetos do STF. Ocorre que o STF já decidiu que não existe subteto entre as carreiras de Estado ligadas ao Poder Judiciário. Então, todo desembargador de cada Estado, chefe do Poder Judiciário de cada Estado, tem o teto no caso do STF. E dentre as carreiras de Estado, mais de 20 estados da União já cumprem com a carreira de Estado atrelado ao chefe do Poder Judiciário daquele Estado. E outros estados ainda mantêm a perspectiva, dentre eles o de São Paulo, ainda... Ou seja, 6, né? Não, são 27, então 7 não cumprem. Isso. E um desses aí é São Paulo. São Paulo. Então, o que acontece? Se não houvesse esse reajuste no início do governo atual, nós teríamos hoje o teto do estado de São Paulo metade do que os demais estados que já cumprem o teto do STF. Então, isso acaba sendo uma injustiça remuneratória para todo o funcionalismo do estado de São Paulo. Haja vista que aqui em São Paulo o funcionário público, as diversas carreiras, tem uma missão tão ou mais intensiva e intensa do que outros estados. São Paulo não é melhor do que ninguém, mas não pode ser considerado pior que todo mundo. Mas o Rio de Janeiro não é para amador. Né? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Não dá para um mesmo funcionário de São Paulo em outro estado ganhar metade do que esse trabalhador. Né? Afinal de contas... Você não tá falando para ganhar mais. Hã? Não tá falando para ganhar mais. Não, é no mínimo igual. Porque então você tem essa competência do poder público municipal de encaminhar um projeto para a Assembleia Legislativa e aí, via PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, passar a não ser mais, digamos assim, atrelado ao chefe do Poder Executivo, e sim, enquanto carreira de Estado, porque aí tem um outro ganho político para o próprio governo. Ele se livra de anualmente mandar um projeto de lei para reajustar o seu próprio salário, anualmente. Mas a gente está no momento, aqui no Brasil, que as forças de segurança estão pleiteando aumento. Alguns já concederam aumento, né, os governos estaduais, a área federal já noticiou aumento para as suas polícias. Aqui em São Paulo nada se fala. Quando você fala que se a gente tivesse esse subteto, esse teto baseado no Poder Judiciário do Estado, e isso ia equilibrar as contas, você não vê responsabilidade dos deputados que foram eleitos pela massa policial, já que eles não falam nada de aumento? Eu sei que é competência originária, mas não tem nenhuma propositura de mudança. Será que esses deputados que foram eleitos pela base policial, policial militar, policial civil, policial técnico científico, policial penal, abandonaram os policiais do Estado nesse momento ou não? Eu acredito que não tenham abandonado. Eu acredito que a própria situação
da liturgia do governo estadual e não abrir esses reajustes e não falar em patamares de alíquotas, isso daí é que causa muita expectativa e muita frustração. Então, São Paulo, historicamente, ao longo dos 30 anos aí, ou mais de PSDB, muitas vezes não se cumpria a data base anual, 1º de março. E parece que essa metodologia de outras secretarias que dão indicadores ao governo, e eu não estou falando de pessoa, mas essa liturgia parece que continua. Ou seja, no 1º ano de governo nós tivemos um reajuste substancial, um pouco polêmico, né? Não, eu vou cortar aqui. Um pouco polêmico, não. Muito polêmico, né? E a gente vai entrar nesse assunto. Nós vamos entrar nesse assunto. Muito polêmico num primeiro momento, mas não deixou de ter sido substancial num 1º ano de governo. Mas estamos há 2 anos sem qualquer tipo de cumprimento daquilo que está na Constituição Federal. No artigo 37 da CF, fala da revisão anual pelas perdas inflacionárias. E isso daí até hoje não foi feito, né? Então passou-se aí 24, 25, estamos aí sem qualquer indício, pelo menos oficialmente, sem qualquer indício de indicador. Houve aí um recente projeto por iniciativa lá na Assembleia Legislativa, mas a gente sabe que tem vício de origem, então não tem como nem prosperar. Pode até ter sido uma provocação, mas a gente sabe que tudo se inicia pelo governo e para isso nós temos a esperança da atitude parlamentar e a consciência da atitude administrativa do Executivo em cumprir aquilo que está na lei. Afinal de contas, ainda estamos num Estado democrático de direito. Não só estamos, como a gente está entrevistando aqui o presidente da Defenda PM, da Fermesp, né, o Coronel Luiz, que tem voz ativa, e eu sei que esse vídeo vai reverberar bastante, principalmente para os coronéis, né? Eu espero receber... eu espero que eles aceitem, né? E não cancelem. Aqui vem aquela bronquinha, né? Cancelem no último dia a entrevista porque estavam cheios de ocorrências. Espero que tenham resolvido as ocorrências com prisões em flagrante e não aquele discurso tipo... Vamos mudar de assunto, né? Mas você falou desse aumento, eu entendi bem. Cara, você falou que causou um pouco de polêmica, não, causou muita polêmica. Esses aumentos diferenciados, além de afrontar a própria Constituição, causou uma divisão, principalmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Por quê? Porque os cargos de passagem não eram bem de passagem, né? De 3º sargento e de 2º tenente. São cargos que a gente está falando de milhares e milhares de pensionistas inativos, milhares, que passa de 50 mil, se eu não me engano, no último cálculo que me trouxeram aqui. E as pessoas são muito decepcionadas. O que você, como presidente da associação da Fermesp e da Defenda PM, encara com os aumentos diferenciados, principalmente para quem não tem voz ativa, que são os nossos pensionistas e nossos inativos, que são desses cargos? Eu entendo que foi um reajuste substancial, porém feito de uma forma politicamente muito ruim, né? Então, eu acho que o aumento diferenciado, ele teve os seus princípios para ser diferenciado. Então, a ideia do projeto foi a ideia de prestigiar as graduações. Coronel, você é formado em Direito? Eu sou. Eu também sou. Então, o princípio está errado, porque o princípio é constitucional. Então, o princípio está errado. Então, não fale de princípio, Coronel. Mas os princípios da construção do projeto. Não tem princípio, Coronel. O princípio é constitucional. Reajuste único para toda a carreira. Isso pode ser questionado na justiça? Na justiça. Né? Mas o que temos foi a lei aprovada. Eu vou questionar diretamente no STF, porque eu estou falando de mandamento constitucional. Então, eu acho que o princípio, não tem princípio. O princípio era outro. Ela leu o inciso 10 do artigo 37. Esse é o princípio que norteia o reajuste. Cara, ali... O direito... Cara, ali quebrou a dignidade da pessoa humana porque fez distinção entre brasileiros. A própria Constituição não permite, Coronel. Perfeito. É isso? Ou eu estou errado? Estou errado, não, não está errado. Não está errado. A questão é tão difícil, difícil essa situação que a Assembleia Legislativa aprovou esse projeto eivado de vício constitucional por unanimidade. E a bancada da bala, a famosa bancada da bala que deveriam proteger os mais fracos? Teve a postura de alguns deputados contrários a essa indicação de um reajuste diferenciado. É só
o pessoal mais interessado acompanhar nos vídeos anteriores aí da época também, houve deputados que reclamaram até de desconhecer os indicadores da época, mas foi o que está posto foi posto. Houve esse reajuste diferenciado para os diferentes cargos e patentes e graduações dentro da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica. Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Isso está posto. Politicamente e pessoalmente e institucionalmente, eu vejo que foi, digamos assim, um desafio e um erro ao mesmo tempo. Um tiro no pé, segundo. Foi um tiro no pé. E detalhe, nesse projeto, estava ali imputada a alíquota do nosso sistema de proteção social. O jabuti. De 10,5% sobre o todo. E o governo e a Assembleia Legislativa têm até 2025 para regularizar isso daí, conforme determinação do próprio STF. Ou seja, nós ainda temos que determinar quanto que será a alíquota do nosso sistema de proteção social, no sentido de defender não só... Tanto é que foi tão polêmico o cenário, Rodinei, você tocou num ponto importante, que ele teve que ser tirado, que com um reajuste de 13% dos terceiros sargentos, muitos teriam queda salarial. Porque o indicador anterior era 11% sobre o que passava do teto do INSS. Com 10,5% sobre o todo, muitos teriam redução salarial. Quer dizer, o tiro não ia ser no pé, ia ser na perna ou no corpo inteiro. Você é a primeira vez que eu ouço um presidente de associação não pautar o que eu tinha que perguntar. Ele foi muito transparente aqui, até colocando para você como que são as conversas nos bastidores. Ele está com a assessoria de imprensa dele aqui. Não houve nada que o coronel tenha colocado aqui que não queria responder. A gente falou, ó, vamos abordar esse assunto, senão ele vai ficar 4, 5 horas aqui. E ele está sendo sincero nas suas respostas e a gente vai cobrar, né? Porque você coloca nos comentários se ele está falando, coincide ou não, com a sua percepção. Mas eu vou deixar o contato, coronel, da Defenda PM, o seu contato aqui na descrição do vídeo, para o pessoal também te procurar lá, né? É o canal, mas o pessoal pode procurar lá na Defenda PM. Perfeitamente, eu acho. Praças e oficiais. Todos. E são tratados iguais. Da reserva, da ativa. E as nossas pensionistas? Todas. Essa promessa para um canal. A comandante em chefe, que é a senhora Célia, né, nossa presidente da União das Pensionistas, e ela é nossa vice-presidente na Federação das Entidades Representativas dos Militares Estaduais. Você trouxe uma crítica velada, com toda a educação, ao sistema de pagamento dos funcionários públicos de São Paulo. Sistema, construção legislativa, índices escondidos, eu nunca sei. Cara, você como presidente da FERMESP, da Federação dos Militares, em qual momento o secretário da Segurança Pública, da Fazenda, em qual momento as associações dialogam com o governo para ajustar esses aumentos? Uma vez que era uma coisa muito simples, dar aumento único de acordo com o PPA, LDO e LOA. Em qual momento existe esse diálogo? Nós estamos num esforço bastante intenso para que essa interlocução com o governo seja bastante fortalecida e, antes disso, iniciada. Então, não sei se... Não iniciou ainda. Não iniciou. Não, pode falar, não tem conversa com o governo. Ainda não tivemos uma 2 anos conversa... já, né? Mais de 2 anos, Mas, né? porque desde a criação... E dentro desse pleito aí do subteto estadual, tivemos aí várias reuniões preparatórias com vários chefes de gabinete dos secretários e até então fomos tratados, até certo ponto, não é uma crítica, mas é uma constatação. Claro. Fomos tratados como associação de bairro pedindo tijolo para construir, né? Coronel, uma sede própria, né? Traga aqui a verdade, aqui no canal, porque o senhor tá abrindo o jogo, tá abrindo o coração mesmo, tá falando de coisas que a nossa tropa não sabe. Então, as associações, seja de praças, de oficiais, não têm diálogo com esse governo. É isso que você está falando. Eu não consigo dialogar em termos de aumento. Poderia ser bem diferente. E outros estados não é assim. Poderia ser bem diferente. Caramba. Vamos mudar de assunto? Nós Vamos mudar de assunto, senão vai dar corregedoria aqui. Não. Poderia ser diferente, porque muitos podem alegar que entidades como a nossa sejam ou tenham um perfil de sindicato, e muito longe disso, muito longe.
O Quem tem sindicato é a sindicato, Polícia Civil. então, mas o Nossas categorias. sindicato num sentido Por ser bem, e não é técnico. crítica, mas é um sindicato num sentido de só o lado do trabalhador e dane-se a empresa, né? Ou Mas dane-se a essa instituição. visão aí, A nossa visão ela é construtiva, deixa em que só, todos o ganhem, né? Ganha o Estado, ganha a é, sociedade e ganha o profissional que está ali, só né? lembrando, eu acho que eu vou fazer uma crítica às carreiras policiais militares, até porque eu fui policial militar, eu tenho formação militar, e eu tenho outras formações, né? Mas eu queria, porque o sindicato, ele não era falado de forma direta, mas de forma velada, que era locais onde as pessoas se revoltavam contra o governo. O sindicato não é isso. O sindicato é feito para proteger os trabalhadores, que é a parte mais fraca na relação contratual com o seu patrão, que é o governo. Eu vejo com muito bons olhos todos os sindicatos. Um outro presidente acaba, né, o diretor acaba fazendo coisa errada, ele que paga pelos erros. Mas o sindicato é importante para as carreiras, seja de Estado, as carreiras da iniciativa privada. Só que a Constituição não permite o policial militar sindicalizar-se ou fazer greve. Outras carreiras também não, mas no sindicato não. Então caberia então às associações essa representação. E a gente tem muito aqui no podcast, né, muitos comentários que as associações esqueceram, estão mais preocupadas com ações, aquele do Ali, do Alezinho, do RTP. As associações só querem dinheiro em cima de processos judiciais e esqueceram da função principal, que é proteger. Então, os policiais se sentem abandonados, coronel. Então, mas aí são missões e princípios diferentes de cada entidade. Existem entidades, dentro da minha experiência associativa, existem entidades que têm vocação, pelo escopo do projeto associativo, uma questão um pouco mais recreacionista, uma questão um pouco mais social, outras assistencial. Quando a Defenda PM foi criada e outras entidades acordaram para esse cenário, a representação institucional ela é importantíssima. Tanto é que, no caso da Defenda, nós não temos ações contra a fazenda pública, tá? Porque já existem outras entidades que já fazem isso e fazem isso muito bem, e sabemos aí a morosidade da justiça, o excesso de recursos e mais recursos e tal. Então a gente não entrou nesse cenário. Nós entramos no cenário de defesa institucional, defesa do policial militar, nas suas atribuições de polícia judiciária militar. Então não é à toa que nós temos no nosso corpo de associados muitos praças que estão ali na ponta da linha, sofrendo aí as agruras aí de uma intervenção policial, que precisam de uma assistência jurídica de polícia judiciária, porque sabemos que o direito penal militar, processual penal militar, ele é muito pouco ensinado nas carreiras jurídicas, nas faculdades, né? Então, o que acontece? Ainda o direito penal é um ilustre desconhecido nas ciências jurídicas. Então, nós precisamos ter um corpo jurídico que dê efetiva assistência ao policial militar no momento que ele mais precisa, que é durante o serviço policial militar. Eu achei muito legal, e eu estou reverberando isso, sim, de forma positiva, Conan. E de forma positiva, entenda que é de forma positiva, e talvez para uma ou outra associação isso seja muito difícil eles ouvirem. A gente sabe disso, a gente sabe que o canal chega nessas associações, mas principalmente para os nossos agentes de segurança. Mas lá no seu site diz o seguinte, que você falou que vai corrigir, né? Então eu vou consultar, vai corrigir porque tem praças oficiais. Mas lá me parece que tem um valor diferenciado para quem é aluno oficial. E nosso aluno soldado, tá abandonado? Não, ele não está abandonado. Os valores envolvem o cálculo atuarial. Mas o aluno soldado ele vai ter o mesmo benefício que o aluno oficial para entrar lá? Hoje o aluno oficial paga a mesma coisa que o oficial. Precisa ser ajustado isso no site, tudo bem? Então, como ele passa a ter os efeitos do policiamento na rua, ele está sujeito aos riscos da atividade operacional, então ele está sendo abrangido pela própria assistência jurídica que ele terá, assim como o aluno oficial e assim como qualquer outro associado da Defenda PM. Então ali quando tem no site lá os oficiais, né? E tem lá alunos oficiais, como tivesse. Ali vai ter alunos soldados também? Qualquer policial militar. Vai atualizar o site? Sim, sim. A gente vai acompanhar isso para nós é uma fonte de bastante prestígio. Por quê? Porque, na verdade, você acaba fazendo com que até a própria Defenda seja mais conhecida e ser melhor ajustada. Que aqui é uma oportunidade de fala que você está tendo, coronel, que você vai ver como que o pessoal vai questionar agora no início,
mas você talvez esteja quebrando o paradigma. Com certeza, e esse Você é o esteja objetivo. quebrando um paradigma, e talvez seja uma luz lá no fundo, lá, pô, será que esse coronel está tentando juntar os cacos? Porque eu não tenho visto, né? O pessoal comenta, não tenho visto nos oficiais superiores, como o Coronel Salles já veio aqui, ele falou, pô, eu me senti o pai. Para mim, o Coronel Salles chorou nessa mesa quando ele falou assim: eu recebo um jovem, um jovem, e entrego para a família uma bandeira, cara. Sim. Eu acho que falta muito dessa sensibilidade, eu acho, para alguns oficiais superiores, entender que aquele jovem que ingressou, o que mudou na vida que hoje ele não tem vontade de acordar e trabalhar para a sociedade? O que mudou? Não é só salário, cara. Não é só salário. Salário conta, mas não é só salário. Não é razoável para o bombeiro militar, e eu não vejo nenhuma associação falando, nosso bombeiro tem uma escala diferente das escalas brasileiras. Eu não acho razoável, eu não acho razoável eh, o policial ter que fazer bico para se sustentar, mas você já falou, o governo não quer conversar com as associações. Então hoje, quando você vem aqui e de forma bem clara, todos somos um, praças e oficiais, é a mesma coisa para a gente na associação, você quebra um paradigma e amanhã você vai, espere amanhã, que amanhã você vai receber muitas, milhares de ligações. Recentemente eu recebi um post e esse post falava o seguinte, né? Fique na zona de conforto e nada vai mudar na sua vida. Então, é para isso que estamos aqui, Rodinei. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e muitas vezes entrar num cenário de confronto, mas num confronto de diálogo de ideias, de propostas construtivas, não é a crítica pela crítica, mas nós precisamos evoluir. Nós vivemos numa sociedade atual, contemporânea, em que alguns valores estão sendo perdidos, inclusive no de entrada das diversas carreiras que você possa ter no mercado, tá? Seja de médico, seja de engenheiro, de profissional que for, e nós precisamos ver o que nós, enquanto entidade policial militar, queremos daqui 20, 30 anos. Nós precisamos fazer um pacto de gerações constante para que esse profissional, seja ele soldado, seja ele aluno oficial, daqui 30 anos, ele saiba ou pretenda saber onde que ele quer chegar. Para isso se constrói hoje. Cenários que nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás, hoje está batendo na nossa porta. Então você falar... o ano de 2025 teve mais de 200 baixas, e o perfil de baixas também, né? Não é normal. Não é normal. Deixa eu só fazer esse corte. Eu não quero ser mal educado, pessoal, não quero ser mal educado, mas eu tô com um coronel aqui da Polícia Militar. Ele é presidente da Defenda PM, ele é presidente da Fermesp, e tem muitas críticas que o número de baixas é normal. Nós já tivemos diversas pessoas falando não é normal, os cargos não são normais. Coronel, é normal esse pedido, a quantidade de pedido de baixas? Capitães, tenentes, aspirantes, alunos oficiais, primeiros sargentos. É normal isso, cara? Eu queria ouvir do senhor. É normal? Por normal, nós podemos entender algo que seria plausível, porque de fato a nossa carreira não é para todo mundo. Tá? A pessoa entra com algumas expectativas e quando acorda, não era bem isso que eu esperava da carreira. Isso sim é normal. Agora, quando há um desencantamento pela própria vicissitude da profissão, pela própria falta de apoio social, a sociedade também nos cobra muito além daquilo que a gente pode entregar. A sociedade muitas vezes é hipócrita em relação à sua polícia, né? Quer um resultado, mas não quer assumir o risco. E o policial militar, ele não vem de um ambiente que está longe da sociedade, ele vem no cerne da própria sociedade. Então esse policial militar, se ele está famigerado em diversas escalas de serviço, ele não tem o convívio social, ele não tem o convívio familiar, filial ou paternal ou maternal no seu dia a dia, ele fica uma bola, né, capaz de explodir a qualquer momento. Justifica-se erros? Não, mas nós somos a única profissão, não canso de falar, a única profissão que tem cemitério e tem presídios próprios. A gente está falando dos suicídios, a gente está falando, você está deixando um recado
e se eu estiver errado na minha interpretação, talvez eu leia a sublinha errada. Você está dando um recado para o comandante-geral e para todos que são responsáveis pela direção da Polícia Militar. Pô, vocês não estão olhando os homicídios, as separações, as brigas de casal. Você está falando isso, ó. Eu estou deixando uma panela, falou uma bola, mas eu vou falar uma panela de pressão sem a válvula de escape. A gente vai conversar isso num outro podcast. Vou convidá-lo para falar disso. Mas você está falando que todos somos um, e você é uma voz ativa agora. E você vai receber crítica do comandante-geral. Você vai receber crítica das EMs, porque você está dando uma palestra, está sendo entrevistado aqui no meu canal. Você sabe disso. Você está correndo vários riscos. E como você tem uma associação que defende os policiais militares, sejam praças ou oficiais, por que criar um TAF diferente para os nossos praças, para eles não serem oficiais pelo CFO? Por que não fizeram uma tabela de acordo com a idade e vem um capitão e coloca lá, não, agora não precisa se preocupar com as repetições, está tudo fácil. Não está fácil, dificultou mais ainda a progressão de carreira para aquele policial que trabalha no 12x36, sabe-se lá a hora que ele vai chegar em casa se estiver no flagrante. No outro dia tem que fazer DG em delegada, se eu vou fazer um bravo e a gente não vai esconder o sol, com a peneira, que alguns fazem o VIP. E aí ele se dedica, ele vai estudar e na hora do TAF, o policial tá na viatura, ele não tá lá na escola de educação física correndo, jogando bola, nadando. Ele tá no 01. E aí eu dificulto no TAF. Ele é da carreira, não tinha que ter TAF, coronel, como não tem nas outras polícias. Mas colocamos mais um obstáculo. Parece que a Academia do Barro Branco é feito para filhos de coronéis. Isso daí tem mudado e muito. Só para você ter uma ideia, boa parte do CFO é formado por praças. Tá? Hoje você tem uma certa facilidade do acesso, facilidade que eu digo é a disponibilização de concursos, tudo bem? O TAF ele é necessário, porque da função policial militar se exige rigidez do policial, saúde. Agora o que nós questionamos é o excesso de atribuições a que esse policial militar está sujeito para ter o mesmo nível de renda ou até mesmo complementar a sua renda. Quando vem algumas iniciativas que são valorosas até certo ponto, como no caso a DGEM, que ultrapassa aí os horários regulares e no momento de folga esse policial militar vende a sua hora de folga para o policial, isso daí até poderia funcionar se fosse algo sazonal, esporádico, mas todos nós sabemos que essas operações, né, que envolvem DGEM, delegada, que é a atribuição dada, para quem não sabe, é a atribuição dada pelos municípios a um corpo de policiais voluntários que fazem aí as atribuições de atividades aí próprias do município no seu horário de folga, recebem pela atribuição dada ao prefeito e, enfim, em suma, trabalham nos seus horários de folga. Só que isso num acumulado mensal, isso num acumulado anual, o policial militar ele fica extremamente desalinhado com aquilo que se espera de uma saúde, que é o quê? O equilíbrio mental, social, financeiro, né, psíquico, espiritual. Coronel, é um nó, né? Não é uma coisa para resolver. O senhor não tem a resposta. Né? O senhor não tem a resposta, mas é um alerta que a gente está trazendo. E um detalhe, por outro lado, quando do advento das DGEMs, houve, parece que um milagre dos pães, e muitos policiais que historicamente eram ligados aí ao afastamento, tinham restrições, do nada ficaram bons. Né? Então tem aqueles policiais militares que têm aquela certa predisposição a estarem no absenteísmo, que acabaram retornando para poder fazer a DGEM e a delegada. Né? Mas tem aqueles policiais que já têm, né, todo um esforço do trabalho operacional e mais essa competência de ter que ser bom no esporte para poder prestar os concursos. É o que a gente fala, né, Rudinei? A vida é feita de escolhas. Sim. Então, hoje, a realidade do policial que trabalha e mora no interior é diferente da realidade de quem trabalha e mora na capital. Sim. Que é diferente daquele que trabalha num local e mora num outro local distante. Então, é dever da instituição, deveria pelo menos, e eu tenho certeza
que há o esforço institucional, não de agora, mas de sempre, de melhorar essas relações. Só que às vezes não tem o compasso e a velocidade que a gente precisa. Quando foi da criação das DGENS e das atividades aí que o pessoal era remunerado, de fato, num primeiro momento, você tinha aquela questão do ganho financeiro e evitar que o policial militar fizesse bico em locais incompatíveis, cuja insegurança fosse extremamente alta, porque muitos policiais morriam na atividade extracorporação. Isso diminuiu muito com a atividade extraordinária que ele faz dentro da PM. Contudo, o que se pergunta e a reflexão que fazemos é até que ponto essa saúde vem sendo depreciada cada vez mais, o convívio familiar. Nós, enquanto instituição, precisamos observar se esse policial militar cada vez mais se separa, cada vez mais envolve-se em ocorrências envolvendo aí drogadição ou até mesmo alcoolismo, que isso daí é muito silencioso, existe uma subnotificação. Todo o esforço institucional melhorou muito, Rodinei. Eu estou na reserva há 5 anos, mas desde 88, quando eu entrei, nós vemos aí a evolução dos NAPs, né, dos núcleos de acompanhamento psicossocial. Então, o policial militar, ele tem esse acesso à psicologia quando, obviamente, ele quer. Né? E ele procura esse tipo de serviço. Tem uma crítica aí, porque quando a gente fala sobre ou busca do NAPS ou do CAPS, é que vai pra ficha dele, cara. Ele vai ser tratado de 13. E se ele for lá, eu vou tirar a arma dele. E ele não vai fazer mais DGEM, cara. Então, mas não precisa dar resposta. Esse é o sentimento. Eu sei que melhorou. Eu, particularmente, sei disso. Né? Sei disso. Né? O policial sabe disso. Mas, em contrapartida, algumas coisas não melhoraram. Agora, o policial trabalha 24/24, né? 12/12, né? Eu trabalho 12/36, no outro dia a folga tá no 8, do dedinho delegada, e assim vai, e aí todos os problemas que você citou aí. Só para a gente finalizar, só esse bloco, eu tô falando com o presidente da Defenda, tá? Não tô falando com o coronel. Perfeito. Pô, vocês não poderiam lá, já que vocês defendem a PM, por unhas e dentes, chegar assim, ô comandante geral, deixa eu te contar um negócio aí. Eu represento aí várias associações. Não sei se você tem acesso a esse comandante-geral dessa forma. Nem sei se ele é seu recruta ou não para falar desse jeito, né? Mas você tem essa legitimidade como associação defendendo a Polícia Militar, porque ele deve pedir um montão de coisas para você que você falou que ele não pode falar porque ele é uma figura política. Você falou isso no início da... Você não fala assim, ô comandante-geral, o pessoal do 01 aí, o pessoal que é tropa, deixa o TAF. Se ele fizer barro branco e passar no intelectual, o TAF é válido. E se ele não conseguir continuar o curso, desliga no curso. Eu estou dando uma ideia para não prejudicar e não... sei lá, é uma ideia, né? Ideia do canal. Porque já que eu sou da corporação, se eu posso ser soldado, se eu posso ser cabo, sargento, por que eu não posso ser aluno oficial? O que muda? Não muda nada. Você acabou de falar, são todos membros, e são todos membros. Então, só para complementar essa sua observação, é diferente no seguinte sentido, Rodinei. A carga física ao longo dos anos do CFO é muito intensa. Então, o policial militar ele precisa ter uma aptidão física adequada para suportar os 4 anos de atividades dentro do CFO. E é muito frustrante, isso já acontece nas Forças Armadas, viu? É muito frustrante para o profissional que consegue a missão de passar num concurso, porque passar no concurso é menos difícil do que terminá-lo. É menos difícil do que terminá-lo. Não, mas então, eu tô entendendo essa linha de raciocínio, só que é o risco do policial. É o risco dele, cara. Se ele não terminar, não é fábrica de salsicha lá, o Barro Branco, não. Mas o risco... fábrica de salsicha, não sei, de linguiça, não é. Se o cara não tiver risco, condições, ele não passa. Mas o risco desse profissional, ele perder a carreira, ele... Não vai perder, ele volta no cargo que estava. Não, mas é um prejuízo para ele e para a sociedade. Para ele e para a sociedade, porque você está perdendo um profissional que poderia ser oficial. Não, você está falando que todo mundo que entra tem que sair oficial. Mas nem todo mundo vai ter a competência e vai querer passar por esse processo. E esse processo tem atributos. Não, eu sei que é dolorido sair da academia no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, por não ter conseguido. Então, cabe à instituição preparar esse indivíduo antes.
Preparar esse indivíduo antes, para que ele não tenha a frustração de que pela disciplina, pelo comprometimento, pelo esforço anterior, ele não consiga terminar aquilo que ele tanto sonhou para entrar. Então esse é o processo. Muitos policiais militares, e todos aqui que nos acompanham sabem disso, muitas vezes ao longo da carreira fazem opção. Mas Né? a opção é trabalhar, cara, Por iniciativa própria, a gente não não está pode... tendo descriminalização em relação às praças. Só para você ter uma ideia, na Polícia Militar de Minas Gerais, 70% do CFO é praça. 70% do CFO. E eles têm um outro problema lá, que é a questão da longevidade desse profissional. Problema não, desafio, porque a maioria do CFO envolve praças, mas se o indivíduo tem de 10 a 15 anos de corporação, até chegar aos últimos postos, ele aposenta antes. Então a gente tem que pensar que no corpo de alunos terão aqueles que precisarão dos 30 anos para serem promovidos e chegarem até o topo da corporação, e muitos que por lá passarem não vão chegar, porque vão passar antes. Eu vou entender, né? Mas a gente... Só vou colocar uma pitadinha de sal nessa conversa. Eu tive a oportunidade de visitar dezenas e dezenas de polícias no mundo. Perfeito. No mundo, né? Europeias, asiáticas. Eu estive agora nos Estados Unidos, fiquei lá um mês, visitei 4 polícias, até do Havaí fui visitar. Conversar com chefes de polícia, me apresentava com o policial da reserva. Eu falava, eu sou policial militar. Eles não entendiam, você é policial militar, né? Eles não entendem esse negócio louco aqui no Brasil. Mas o que eu me deparei lá, falando agora dessa viagem mês retrasado lá nos Estados Unidos, é que não tem limite de idade para entrar das polícias, das carreiras policiais. Eles têm idade mínima para entrar, que eles acham que com menos de 23 anos, 21, 23 anos, depende do município, o estado, o condado, uma pessoa com 18 anos não entra hoje na polícia lá americana. São bem remunerados. Então, eles não têm essa preocupação que você está trazendo. E eles têm problemas de segurança nos Estados Unidos. Eles não têm domínio de território, não tem uma série de... Mas eles têm problema com drogas, com roubos, normal. Mas eles não têm essa imposição. E também, eles já resolveram o problema de aposentadoria deles, porque eles têm lá, os cálculos são praticamente iguais em todas as polícias americanas. Se eu entrei, quando que eu me aposento, se você quiser aposentadoria integral, você tem que ficar tanto tempo. Então, esse discurso é muito militar, não é? Eu entendo que não. Tanto é que a própria legislação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Bombeiros Militares mudou exatamente pensando nisso. Tanto é que as turmas anteriores, você tinha a entrada com um nível de segundo grau, que daria margem ao indivíduo entrar com 18 anos, né? Não é? Terminou o segundo grau, então, prestou... Então o senhor é a favor de colocar nível superior para ingressar no CFO? Não, além de ser a favor totalmente, a própria lei... Caraca, hein, Coronel? O senhor está desafiando o sistema em São Paulo, hein? Não é o sistema, é o que está na lei, meu querido. Eu sei, mas é o sistema. Não. A questão é o seguinte, se você puder ser atendido pelo melhor profissional possível, que esse profissional tenha um nível superior. Claro. Então, na lei... Concordo com o senhor. Na lei... O senhor está sendo corajoso nesse podcast, Não, hein? eu estou falando que está na lei. Na lei, a única coisa que tem vacatio legis na lei orgânica das polícias militares e bombeiros militares do Brasil, a única, o resto não é opinativo, o resto é cumprimento imediato, desde o 12 de 23. É cumprimento imediato, ou seja, policial militar início de carreira, nível de ingresso superior. A polícia tem que se adaptar até 6 anos após a promulgação da lei. O senhor está falando para soldado também? Soldado é nível de ingresso superior e oficial, o nível de ingresso é carreira jurídica. Então a gente vai ter que aumentar o limite de idade. 30 anos tem que passar para Então 35. o que acontece? Já era CP, nunca mais vão voltar em cima. A lei deu uma ajustada para que no local, no caso São Paulo, e eu até entendo razoável. No caso São Paulo, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, ao final dos anos lá de formação, o aluno oficial, no final oficial, terá dupla titulação, ou seja, formado em bacharel em Direito, se não já tiver antes, e em Ciências Policiais. Eu quero ver como que isso vai resolver no MEC, porque eu faço uma faculdade e ganho 2 títulos, porque Mas isso São Paulo, me parece, os comentários, que a polícia de São Paulo, as polícias de São Paulo é o que forma mais doutorado no planeta, né? Não vou discutir isso, mas é uma piada, é um meme que a gente tem,
Eu acho que a atividade policial é importante, os cursos para se aperfeiçoar no policiamento mais importantes, mas o nível, e aqui não há crítica, é apenas uma constatação. A gente produz muitos doutores, Que bom. que bom, só que nada é prático, né? O crime está aumentando. Mas falando nesse ponto aqui, eu acho que é importante que o senhor falou, o nível superior para nossas carreiras policiais no Brasil, mas falando de São Paulo, a pergunta vai ser direta, coronel. Nós temos o nosso curso de soldado. Eu odeio quem chama isso de. Como é que eles falam? Tecnólogo, Não, técnico, eles falam técnico em lá. segurança e Não, ordem pública. escolinha. Eu já. Né, como escolinha? É um curso superior de soldado em São Sim. Paulo. Quem fizer o curso superior de soldado já está habilitado a prestar o concurso CFO, já que é nível superior? Para prestar o CFO, De nível superior? Em ele, direito? ele precisa, ao longo de 4 anos, se formar na carreira de oficial, Tá. cujo título é de direito. Então, o que Mas- acontece? Em alguns estados, o candidato já entra com o curso de direito e ingressa como oficial, tudo bem? Em São Paulo, porque a perspectiva do comando, e eu até concordei com ele na época, era de que nós não podemos abdicar do nosso processo de formação do nosso oficial. Então, a academia, e esse projeto já foi encomendado, já foi encaminhado para a Secretaria de Educação e vai chegar nos níveis superiores, no sentido de que a academia, via convênio, vai formar o indivíduo tanto no currículo de direito quanto no de ciências policiais, que já é um título já concebido eu vou falar para o Brasil. Não há dúvida nenhuma. Temos 6 anos para isso. Agora, não há dúvida nenhuma que a Academia do Barro Branco é a melhor academia de Polícia Militar da América Latina. Não há dúvida que o corpo docente é o melhor do Brasil. Eu até colocaria na frente da AMAN, colocaria na frente da AFA, colocaria da Escola Naval, como academia militar, pelo nível de excelência. Lá tem ótimos professores. Mas, na minha opinião, Barro Branco tem a excelência da nata dos professores. É a minha opinião. Pode ser que você ficou chateado, depois você traz aí quem são os outros professores, a gente compara com Barro Branco, mas eu não há dúvida da excelência da qualidade. E eu acho que é um caminho. Eu acho que sim, é um caminho bem interessante. Não sei se vai formar dentro das graduações com uma faculdade só. Tá aí. O senhor dando uma ideia para as faculdades ganharem mais dinheiro, né? Porque elas hoje só tem faculdade querendo ganhar dinheiro e qualidade de ensino tá terrível. Coronel, só para a gente encerrar essa parte da polícia militar, mas o senhor gostaria de ser atendido por um policial de segunda classe? Olha, parou para pensar, né? Por que o nosso soldado é chamado de segunda classe? Nós não somos cidadãos de segunda classe. Nós votamos e podemos ser votados, apesar de ter lei aí querer tirar de ser votado aí. Mas, coronel, não é muito pejorativo esse segunda classe? Será que a gente não pode melhorar isso aí? a Lei Orgânica Nacional O senhor das é presidente Polícias... da associação, eu quero saber do presidente. A Lei Orgânica das Polícias Militares e Bombeiros Militares do Brasil já fez a mudança dessa nômina. Ah, não tem mais? Algumas ainda continuam com ela. Não, mas então não podemos. Não existe mais. Não é pedante? Porque eu sou tomador de serviço. Quem me atendeu? Eu sou soldado para a segunda classe. Não, eu quero falar com soldado de primeira classe. É isso, coronel. Às vezes é o nome do cargo. Não, até é o nome do cargo. É o nome. E isso você tocou num ponto importante. Além da semântica, você tem a questão do nome do cargo, do provimento. Como que eu vou nominar um funcionário cujo provimento não existe? E é a briga dos oficiais de investigação. Não é? É a briga dos oficiais de investigação, que não é investigador. Mudou o nome. Então, há que se haver esse alinhamento jurídico, administrativo, com aquilo que está na lei e aquilo que está no mundo real dos fatos. O mundo real dos fatos, o ser e o dever ser. E o mundo do dever ser, do direito, como você muito bem citou, do que deveria e do que não é o que a gente luta. É o mundo do ser. Mas eu vou citar aqui em São Paulo para o pessoal entender. A questão de alguns anos, o pessoal que ganhava bem aqui em São Paulo, que ganha bem, que são os fiscais de renda, era agente fiscal de renda estadual, a FRE. Eles mudaram, agora são auditores. Então, a semântica é importante para reposicionar
não só o cargo, mas também como as atribuições. Você acabou de falar no início da nossa conversa, nossa entrevista, que todos são membros. Eu não quero um Sim, membro de segunda classe. sim. E a lei já mudou isso. Ótimo. A lei já mudou. Já mudou em São Paulo? Hã? Já mudou em São Paulo? Estamos lutando Vamos para que levantar essa mude. bandeira lá na Defenda a PM? É constante. É constante. Vira e mexe, nós ligamos para quem de direito para alertar sobre o edital de concursos, para que o edital ainda consta segunda classe e por aí vai. Mas Então, uma hora o muda. canal está aberto para toda vez que você alertar. Às vezes é uma conversa ali de coronel, com o presidente da associação. Traz aqui. A gente reverbera o seu pedido e eu tenho certeza que a chance de mudar é maior. Interessante, Rudinei, que não é um pedido do presidente de uma entidade, é a cobrança do que está num diploma legal. Tanto é que existe um cenário em nível nacional para que, e nós somos controlados por eles, né, em que os ministérios públicos de cada estado façam a fiscalização do cumprimento das legislações pertinentes à Polícia Coronel, que você Militar tá... e à Polícia Civil. Sim, o controle da atividade externa pertence Ao por Ministério lei Público. orgânica ao Ministério Público. Assim Se como nas guardas civis metropolitanas também permaneceria hoje, com pelo, né, por sim. o próprio Ministério Público. E a gente vê que essa fala sua é muito forte e como eu falei, você está quebrando vários paradigmas, estou muito feliz da sua forma de falar, da forma transparente. Eu não sei o que você vai receber de ligação amanhã, né, dos seus colegas de turma, dos coronéis mais antigos, dos mais novos, porque você está colocando o pessoal em saia justa, coronel. Eu posso ser sincero? Eu sou muito amigo do Coronel Cássio. Ele tem feito um trabalho. Avisar para a audiência que é mais de São Paulo, o Coronel Cássio é o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. E não só comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Ou seja, ele é uma pessoa de tamanha competência, tanto é que ele é comandante-geral desde o começo do governo. Tem as suas dificuldades, como qualquer comandante, porque são muitas atribuições, muitos desafios. Entendemos que é um governo novo, que herdou um Estado que tinha a liturgia própria, e colocar outra liturgia não é fácil. Precisamos entender que é um processo, existem muitos fatores a favor e contra para que dê certo ou que dê errado. E a gente tem que dar apoio a quem quer que seja que vise construir uma polícia militar nova, uma polícia paulista melhor, e somente nós unidos é que conseguiremos combater o crime. O crime está aí. O senhor está falando aqui, é uma surpresa, inclusive, para mim, né? Eu pensei que você ia se evadir das perguntas, mas você está sendo muito direto. Porque eu estou vivendo isso. Você hoje é diferente como presidente da associação. E, obviamente, que a comunidade vai reverberar e eu fico preocupado com os seus amigos coronéis. Alguns vão virar a cara para você, acredite em mim, fizeram isso comigo, né? E faz parte do jogo da vida, dessa transparência que o senhor está tendo aqui no canal, da forma direta e de uma forma respeitosa de falar. De uma forma respeitosa. E mostrando para que serve a Defenda a PM. Não é só para defender 2.000 oficiais, mas os membros da Polícia Militar que você colocou agora como iguais, praças e oficiais. Claro, cada um tem as suas atribuições, responsabilidades. Isso a gente sabe. Não estamos querendo colocar as responsabilidades do coronel no soldado, nem do soldado no coronel. Não há dúvida disso. E essa dissecção que se faz, muitas vezes, da carreira de praça contra oficial e de oficial contra praça, isso é muito errado. É uma linha que eu acho que ninguém ganha. Tá? Todos nós teremos alguém que vai enrolar o nosso paraquedas. Né? Então não tem como essa ideia do oficial ser contra a praça ou vice-versa. Por quê? Porque por mais que o oficial seja elevado, vai ter um motorista que é praça, né? É o que vai redigir o documento para ele que vai ser levado para o nível superior. É engrenagem. Engrenagem. Se faltar um pedacinho ali, já era. Por isso que é a questão o ponteiro da soma, não gira se não tiver, né, a pequena engrenagem. Eu faço muita analogia com a saúde. Né? Por mais importante e relevante que seja a atribuição de um médico, se ele não tiver uma equipe que tenha um enfermeiro adequado, que tenha a pessoa que faça a asepsia do quarto, sim. Né, a faxineira que faz a limpeza do quarto, se ela fizer de uma forma, o paciente vai ter infecção e vai morrer do mesmo jeito, apesar da cirurgia ter um sucesso. Né? Então nós precisamos estarmos, digamos assim, nessa engrenagem e fazendo com que a Polícia Militar vença porque seus membros estão bem, seus membros estão
sendo valorizados pelo serviço que entregam à sociedade, que inclusive um deles é o sacrifício da própria vida. É isso que a gente sempre fala, não só a Polícia Militar, como Polícia Civil, técnico científico e Polícia Policial, Penal. né? É os policiais do Estado. Policial. Eu acho que aqui Operadores de segurança Isso, os pública. operadores de segurança. Eu acho que em São Paulo a gente tem muito a evoluir na área de segurança pública e é por isso que você está aqui também trazendo essa voz. Vamos pautar agora a nossa conversa em cima do que foi polêmico. A própria Defenda PM se posicionou contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em razão do policiamento municipal, usar o nome Polícia Municipal. O que vocês, Defenda PM, são contra ou a favor desse novo posicionamento do STF? E só vou fazer uma alusão a Shakespeare, né? Teria rosa outro perfume se não fosse chamada de rosa? Muito boa pergunta, Rudinei. Primeiramente, nós precisamos falar em termos de investidura e competência. A questão de ser ou não polícia municipal, ser guarda metropolitana ou não, isso para nós ficaria em segundo plano. O que é mais importante, e aí é isso que a Defenda, enquanto construidora e apoiadora de um sistema de segurança pública melhor, é que está lutando para que, primeiro, se estabeleça o devido processo legal e legislativo para que a gente tenha um ordenamento jurídico capaz de ofertar uma estrutura operacional, administrativa, para aquele futuro guarda metropolitano que vai trabalhar nas atribuições que a lei determina que ele possa fazer. Então, quando, pela segunda vez, aliás, né, na primeira oportunidade, o então governador Dória, enquanto prefeito, colocou numa viatura municipal, polícia municipal. A Defenda PM de pronto entrou com uma ação judicial contra aquela medida e fomos vitoriosos. Ou seja, não é a Polícia Municipal um órgão, uma instituição elencada dentro do 144 da Constituição Federal. Está elencada lá no parágrafo 8º como guarda metropolitana. Não pode ser nominada como polícia. Então, cada instituição lá mencionada, ela tem a sua atribuição e sua nominação específica. Parece que é um mero nome, mas não é. A atividade de polícia, ela envolve muito mais outros elementos do que uma atividade de guarda que afeta a atividade de fiscalização dos próprios da prefeitura, fiscalização dos serviços e instalações tidas como municipais. Então, a Defenda não é contra em si a entidade, a instituição da guarda, mas sim com a predisposição de primeiro haver uma mudança legislativa para que todos esses profissionais com atributos, competências e, digamos assim, missões definidas em lei possam ter a segurança jurídica para trabalhar em defesa, de fato, da segurança pública. A segurança pública, ela tem vários níveis, né? O nível primário, segurança primária, é de extrema importância, aonde entra o aspecto das guardas civis. Ou seja, eu tenho a questão das incivilidades, eu tenho a questão da depreciação do patrimônio público, da invasão de instalações, das praças mal iluminadas, do policiamento das praças, dos parques, que se tivessem um apoio efetivo dos próprios administradores públicos, muitos dos crimes sequer aconteceriam. É aquele princípio da janela quebrada. Tem uma teoria Exatamente. lá da polícia de Nova York Sim. eu vou esquecendo dos pequenos feitos Então, administrativos. quando eu tenho uma intervenção urbana, arquitetônica, a percepção da segurança pública, ela se torna um fator muito maior do que a própria presença policial. Mas você falou da guarda agora, coronel, e falou de cuidados próprios, dos serviços, né? Se a gente pegar a Constituição, ao Estado, o que cabe é residual. Ou a competência municipal, primária, ou a competência federal. O que não tiver para nenhum dos dois, aí fica para o Estado. Por que eu estou falando isso? Na decisão do ministro, do STF, ele disse que é competente as guardas fazerem o policiamento ostensivo, municipal, comunitário, fardado de repressão imediata. Eu não uso essas palavras, mas eu estou sintetizando. Eu vou reforçar. O que mudou? Então, se isso já foi consubstanciado pelo STF, por que a Defenda PM não quer que isso aconteça?
Primeiro, não é a Defenda PM que não quer. A própria Justiça de São Paulo já determinou que isso não pode. Mas se a justiça está subordinada ao STF, eles vão tomar invertida lá. Não, não, porque o próprio Flávio Dino já também, o ministro Flávio Dino já disse que as competências da Guarda Civil Metropolitana são as mesmas que se encontram na Constituição Federal e o nome da guarda não pode ser mudado para a Polícia Municipal. Então não sou eu que estou falando, é o STF e o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo que acatou a liminar feita pela a Procuradoria-Geral de Justiça, em detrimento de 34, se eu não me engano, prefeituras que buscaram fazer a publicação de decretos de criação de polícias municipais, que é inconstitucional. Mas, coronel, como defende a PM, respondendo sempre como defende a PM, bem parece que foi uma ação meio eleitoreira ou buscando algum tipo de reverberação, porque aqui no litoral, tem uma prefeitura que fugiu o nome, aqui no litoral de São Paulo, já usa o nome Polícia Municipal há muito tempo. Ou vocês não sabiam disso? Se ela usa há muito tempo... Há muitos anos. Então, se ela usa há muito tempo, ela usa em desacordo com a lei. Não só em desacordo com a lei, mas fazendo policiamento com a polícia militar. Então, o que faltou nessa conversa? Primeiro... Vocês não estavam sabendo? Não é questão de saber. A gente precisa ter o devido empenhamento da justiça para delimitar aquilo que pode, aquilo que não pode ser exercido. Então, quando o ministro fez, digamos assim, decidiu sobre o recurso extraordinário e falou e mencionou que lá o policiamento, e na verdade a palavra correta seria patrulhamento e não policiamento, porque parece ser uma questão de sinônimos, mas não são, dentro da atribuição das administrações municipais, eu tenho atividade de patrulhamento comunitário e a atribuição de prisão não é dever de repressão imediata. Se você colocar lá o que tem na Lei Geral da Guarda, se você verificar o que tem no Plano Nacional de Segurança Pública, em nenhum momento está lá o poder de polícia de que Guarda Civil deve prender alguém. Guarda Civil pode prender alguém em flagrante delito, dentro dos seus próprios municipais. Mas se hoje o guarda não prender, ele prevarica. Não necessariamente. Olha, coronel. Não necessariamente. Mas não. Isso é uma prevaricação. Ele está fardado. Mas a atribuição não é dele. Legalmente, a atribuição não é dele. Ele tem que ligar o 90, coronel? Não, ele pode atender, porque qualquer do povo pode prender. Mas você já falou que ele não... Qualquer pode, mas ele não tem o dever. Qualquer do povo pode. Aí é que tá a insegurança. Aí é que está a insegurança. Mas se hoje ele não prender, ele vai entrar... Não, legalmente não. Legalmente não. Legalmente não. Quem tem o poder dever de prender é a atividade policial, que são determinadas pela Polícia Federal, Polícia Viária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e por aí vai. Já colocou Polícia Viária Federal, já atualizando. Está na PEC. Está na PEC, mas não é Polícia... Não, ainda não. É PRF. Isso, né? PRF. PRF. Então, o que acontece? O que nós temos hoje, de fato, como você muito bem mencionou, é uma perspectiva... que algumas prefeituras, de fato, teriam competência organizacional, administrativa e financeira para tocar uma guarda, como ela deve ser, bem equipada, bem treinada, bem formada, bem estruturada. Só que num cenário, conforme o Conselho Nacional dos Municípios, apenas 5% dos municípios do Brasil, os mais de 5 mil municípios do Brasil, tem condição de não precisar do Fundo Nacional de Participação dos Municípios. Mas provavelmente, assim como tem o SUS, como tem o SUAS, como já tem o Fundeb, esse dinheiro que falta às guardas deve vir do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo SUSP. Eu desafio qualquer prefeitura a ter a certeza que vai receber esse tipo de recurso. E depois que vem a missão e a determinação de poder-dever, aí, meu amigo, aí fica por conta de cada CPF eleito no seu poder público municipal. Então, é um desafio e é uma insegurança jurídica que lá na frente, e aí a responsabilidade da Defenda, de quem já decidiu sobre isso, ninguém está impedido de evoluir institucionalmente.
Mas nós precisamos entender que essa evolução precisa ser com segurança jurídica para esse profissional, com segurança estrutural de missão, com segurança de atribuições para que ele lá na frente não seja, digamos assim, tomado Coronel, por um devaneio do vamos que vamos. o senhor está dando um tapa de luva de pelica nos nossos congressistas e nos nossos deputados estaduais, quando o senhor fala que a segurança pública, e aí a gente vai colocar estadual e municipal, não tem um percentual destinado a essa área crítica do Estado, como tem na saúde. A saúde tem que aplicar 15% do seu orçamento, a educação 25% e a segurança pública não tem nada. Então, o senhor está falando assim, olha, tá vendo? Vocês ficam falando sobre o sexo dos anjos, mas a gente tem um problema mais sério na segurança. É isso ou não? É isso. É Ótimo, isso. ótimo, É isso. ótimo. E nós temos, é bom ouvir isso de alguém. Nós temos a responsabilidade, Rudinei, e todos aqueles que nos assistem, de que segurança pública, embora seja algumas entidades e instituições que estejam nela mais afetos, é direito e responsabilidade de todos, está lá na Constituição Federal. E quando nós olharmos detidamente o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, além dessas instituições afetas à atividade policial e às guardas, você tem secretarias da educação, você tem secretarias da cultura, né, do lazer, do transporte, que também estão afetas, obviamente, né? Segurança, educação estão afetas E a segurança não tem uma destinação percentual dentro Então, do o que orçamento acontece? público. Se nós tivermos dentro do arcabouço jurídico nacional o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social efetivamente e amplamente aplicado, nada disso teria acontecido, ou estaria acontecendo da forma tão imediatista, digamos assim. Quando o senhor fala dessa parte, eu acho interessante. Eu não estou achando que o senhor vai acordar com vários inimigos amanhã, mas faz parte da vida. Mas é bom essa conversa, porque o senhor vai ter um bom retorno, acredito. Quando a gente fala dos 25% da saúde, que é destinado, 25% da educação, que é destinado parte ao Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e aí você tem um piso nacional dos professores. Quando você fala dos 15% da saúde, você tem aí o piso nacional dos enfermeiros. Você é a favor ou contra o piso nacional dos policiais? Quando não há regras, fica difícil você planejar alguma coisa. Eu entendo que hoje não dá para se falar em salário mínimo onde se aceita menos do que o salário mínimo. Então hoje, no Brasil, entre o mundo do dever ser e o mundo do ser, eu preciso buscar mudar esse mundo do ser. Mas você acha que a lei poderia caminhar, assim como caminhou o Fundeb na educação, assim como caminhou o piso da saúde? É o alvo. É um alvo. É um alvo. Tá no radar. É um alvo a ser buscado. É um alvo a ser buscado. É importante ouvir mais uma voz, né? É um alvo a ser buscado, Rudinei, por quê? Porque São Paulo ele está na inversão disso tudo. É o estado que mais contribui com o PIB nacional e proporcionalmente é o que menos recebe. Então, se o estado contribui, e isso é totalmente... Esse é o pacto federativo, né? Fizeram um que, pacto lá atrás. Lá né? atrás, mas até que ponto? Até que ponto? E o Estado faz a lição de casa. O Estado nosso faz a lição de casa. Nós tivemos aí no período da pandemia estados em recuperação fiscal que receberam dinheiro mais do que São Paulo. Não, e em recuperação fiscal e deram aumento para a polícia. Exatamente. E São Paulo, a gente não vai falar qual estado, é só dar um Google, né? E aí? E São Paulo, com sua capacidade econômica saudável, nós tivemos hoje algumas estatísticas positivas para o estado de São Paulo. Do ano passado para cá, o nosso PIB de 3,2 tri aumentou para 3,5 tri. Ou seja, quase 300 bilhões de reais de 2025. Não fala isso, coronel. A gente não teve aumento ainda. Os policiais, então, vão cobrar, vamos colocar pressão. Foi mais de 12, 14 bilhões de superávit. Não, mas aí está inflado também a venda de estatais, né? Não importa. Não importa, porque aí você está falando do orçamento. Não importa. E quando nós falamos, por exemplo, daquele subteto, se fizesse aquela correção de justiça remuneratória, não impactaria 0,01% no orçamento. Eu entendo isso. Né? Eu não sei o percentual, mas eu entendo o que o senhor fala. Aproveitando, já que está no ensejo, e agora a audiência subiu só por causa dessa fala, quanto que deveria ganhar um soldado no estado de São Paulo?
Qual que seria, o que que é razoável? Já que você falou que para o coronel é razoável 44 mil, você acabou de falar, eu quero o teto e eu acho justo. Eu acho justo. Se você quer o teto do presidente do Tribunal de Justiça, você está falando de 44 mil, 46, que foi agora? 46. A gente está falando que o coronel quer ganhar 46, o delegado quer ganhar 46. Tá, e quanto que tem que ganhar um soldado? Você colocou o número, o início de carreira, ele para nível médio, como está São Paulo, nós estamos num patamar aí de 4 a 5 mil reais, enquanto em outros estados que já está a nível superior, começa a partir de 7, 9 mil Mas reais. isso não é verdade para São Paulo, porque no canal a gente tem várias insatisfações dos nossos escrivães e investigadores, oficiais investigadores de polícia agora, pela lei, Sim, que quando há alguns anos eles mudaram de nível médio para nível superior, o salário não foi atualizado em São Paulo. sim, sim, Então, mas é um processo, mas né? você trabalhou, você é oficial e representa a Defenda a PM em uma instituição que diz que o curso superior de soldado é um nível superior. Sim. Então, eu não estou olhando o ingresso, eu estou olhando a formação. Quanto que deveria ganhar um soldado nosso hoje? 4 mil reais? Não, eu estou falando o que está hoje. É, Ele deveria ganhar no mínimo, aquilo que outros estados já pagam o dobro de nós. Deu 8 para mil? entender? É isso? Tem estado que está 7 mil reais Sim. inicial, 9 mil reais inicial. Se o coronel vai ganhar 44. Mas não é essa conta. Não, mas se Você o precisa ter coronel uma. quer o teto, quanto que se dá pro Como que soldado? eu vou pagar 10 mil, 9 mil reais para um soldado se o coronel está ganhando 20? Não, eu tô É, hipotetizando que o coronel ganhe 46, que é o teto. Se vocês estão brigando pelo teto e todos somos um, sim, e a sim. Defenda PM tem praças e O oficiais, cálculo, se eu sou oficial, pô, a Defenda PM tá defendendo meu salário de 46 o lá na frente. cálculo, E quanto que eu que sou soldado, quanto você tá me o defendendo? cálculo atuarial de quanto cada cargo deveria pagar, eu entendo que, como já acontece em outros estados, então, por exemplo, eu cito aí Goiás. Vamos pegar Goiás aí. Mato Grosso é o teto, e o soldado em torno de 7 a 9 mil reais. Ótimo, 9 mil reais. Entre Entendeu? 7 e 9 Agora, eu vamos 9. comparar qual que é o Ótimo custo também. de vida em São Paulo e o custo de vida em Mato Então devia Grosso. ser 12. Pronto, é o que eu acho. Entre o que poderia e o que deveria Não, ser, aí, existe um abismo. não, E eu o abismo vem dinheiro lá de Exatamente, Brasília, porque tem exatamente, fundo lá. Por isso que eu falo exatamente. do Por isso que piso. nós precisamos valorizar aquilo que está na lei. Sim, eu acho que... A lei ela fala em nível de ingresso até para ver o caminho inverso. Porque vamos lá, em sã consciência, você que está nos ouvindo, você colocaria o seu filho para se manter no segundo grau só para aumentar a empregabilidade dele? Todos nós, em sã consciência, sugerimos que o nosso filho cada vez mais estude. Isso não é uma crítica ao pé de meia, não, né? Não, Porque mas agora tem esse negócio, você estuda, ganha dinheirinho. então, mas nem que fosse, mas vamos lá, praticamente você induz o seu filho cada vez mais a se especializar, não digo nem em carreiras de nível de faculdade e tal, mas em sã consciência você não vai deixar o seu filho ficar num nível mais razoável, mais baixo. Por quê? Porque isso vai revelar o que é a possibilidade de ele ter mais ou menos chances lá na frente. Como que eu vou conseguir atrair o novo jovem para a carreira policial se o nível de ingresso é baixo, cuja a remuneração é proporcional ao tamanho do nível de ingresso? Então eu preciso elevar o nível de ingresso para eu elevar o nível do salário. É um processo. Conversa a gente vai ter no outro podcast, que a gente vai falar de estruturas remuneratórias de ingresso às carreiras policiais. Promete que vem? Prometo. Então deixa só fechar esse bloco, que é extremamente importante, que a gente começou a falar do STF, da GCM, da decisão de um dos ministros, contraposto contra a decisão, com o TJ de São Paulo não permitindo que as GCMs, as nossas polícias municipais, recebessem o nome de polícia municipal. Eu acho que isso é inevitável, mas entre eu achar e ser, tem um abismo jurídico. Mas você falou que cada um no seu quadrado, não usou essa expressão, eu que estou usando, cada um no seu quadrado, cada um com a sua competência. A GCM compete as atribuições do parágrafo 8º do artigo 144, se eu não me engano, constituir seus bens, tal, aquela coisa, serviço. Mas por quê?
Por que tem tantas operações policiais militares junto com GCMs? Por que tem tantas operações da Polícia Civil usando o canil? Você falou do DENARC, né, repressão de drogas com a GCM. Quer dizer, a GCM, ela está sendo emprestada para um serviço que a polícia não consegue realizar, então vem cá, mas na hora que é para valer, não, você não é polícia, mas na hora de fazer operações, vão todo mundo junto e com oficiais presentes nessas operações. Essa situação de organização desorganizada tem sido a dinâmica, muitas vezes, do nosso Estado brasileiro. Você citou muito bem, recentemente, infelizmente, um atleta ali no Parque Trianon foi assassinado, né? Ali é próprio da prefeitura, né? Quem foi cobrado pelo homicídio? Se a atribuição é poder-dever da Guarda Civil Metropolitana de fazer os próprios daquele local. Então, nós temos aí uma dinâmica, Rodinei, que é assim: o Guarda Civil Metropolitano, ele dentro da sua formação, da sua grade curricular, são cerca de menos de 500 horas de formação que a Senasp preconiza. Nessa grade curricular e horária, ele vai ter matérias afetas àquilo que ele já deveria fazer, que está previsto em lei, que é a vigilância dos seus próprios municipais e serviços do município. O policial militar, na grade da Senasp, é a partir de 2.600 horas. Sendo que dessas 2.600 horas, você vai ter matérias específicas da atividade policial. Tudo isso estruturado de forma que cada profissional tenha a atribuição, a formação para que ele exerça essa missão. Tudo bem? Então, quando eu mudo e elimino etapas buscando ter um outro resultado, eu estou levando aquele agente, aquele operador da segurança pública, muitas vezes para o abismo. Então, se a gente comprimir uma etapa e eliminá-la achando que nós vamos ter aquele mesmo resultado, o risco para aquele operador de segurança pública é muito alto. Então, o que nós buscamos? A proibição pela proibição? Jamais. Mas se tiver que mudar, é por decisão da sociedade, cujos representantes estão lá no Congresso Nacional e vão votar o que tenha que ser votado. E ao votarem, vão votar o quê? Bom, a partir de amanhã, se for o caso, a guarda vira polícia, mas aí vai ter que mudar a legislação, vai ter que mudar a atribuição, vai ter que mudar a formação para que ele consiga responder à sociedade conforme ela espera e ela merece. Agora imagine só, o indivíduo ainda tem aquela mesma carga horária de 500 horas. E aí um prefeito mais aguerrido, mais preocupado, dá um fuzil para aquele guarda, como soubemos aí que algumas guardas receberam um fuzil. E ele não tem a devida competência para Está autorizado pela Polícia Federal, né, para aquisição de armamento. O prefeito não vai dar a arma porque ele é subordinado às regras da Polícia Federal, às guardas, né? Mas olha só um dado. Então, eu tenho ali um delegado que faz a supervisão de armamento das guardas. Sabe quantas guardas tem no estado de São Paulo? Já teve algum dado? Procurem acompanhar, são cerca de 215 guardas no estado de São Paulo, dentro de 645 municípios. 85 não têm o convênio com a Polícia Federal. Somente 130 têm esse convênio. Então, é um risco, né, por ofertar um equipamento cujo operador não tem ainda a formação e a habilidade própria para isso, e com a adesão, muitas vezes, daquele município que está começando, que está pequeno, e aquele guarda tem um equipamento assim, muito além daquilo, muito robusto. A gente tem vindo aquele agente da guarda, aquele agente patrimonial, ele pode ser alvo da própria criminalidade, sim, porque vai ser talvez aquela única viatura do município inteiro. Então, mas nós não é a realidade que a gente observa aqui nos comentários. Na verdade, é uma única viatura da PM e você tem mais viaturas da guarda. Esses são os comentários que a gente tem no Brasil. Dependendo do município, a única coisa é a viatura da PM. Então, por exemplo, você não tem as guardas funcionando 24 horas, dependendo do município. Tem municípios que realmente são muito mais viaturas da guarda do que... né? Assim, a gente está falando Brasil, né? Sim, não tá falando... São Paulo...
No Brasil, né? E não só de guarda, Rudinei. Hoje, se nós fizermos é só pesquisar. Nem todas as delegacias funcionam 24 horas por dia Mas, no estado de São Paulo. opa, mas aí o doutor André falou que todas vão fazer flagrante, é só uma condução de Mas jurisdição. hoje, Não é isso? não é isso. Eu gostaria até de melhorar essa fala, é minha. Hoje você tem um regime em que centrais de polícia judiciária fazem plantões 24 horas para atender micro-regiões que não têm os distritos policiais funcionando 24 horas. Então, as cidades circunvizinhas, em havendo ocorrências que devam ser encaminhadas ao distrito policial, levam aquela ocorrência para a central de polícia judiciária. Muitas vezes distantes aí 30, 40, 50 quilômetros, até mais. Aquela única viatura que estaria naquele município fazendo patrulhamento está apresentando plantão naquela central de polícia Fazendo judiciária. policiamento, né? Hã? Fazendo policiamento. Não patrulhamento. A viatura da PM, policiamento. Policiamento. E a da GCM, A patrulhamento. da GCM, patrulhamento também. Né? Porque policiamento, patrulhamento, até a empresa civil ela falou. faz. A polícia. Patrulhamento, né? Patrulhamento é uma atividade de vigilância que envolve farda, que envolve ostensividade, né? Mas não tem a missão do poder-dever de prender. Coronel, o canal é muito crítico aqui. Perfeito, E eu só queria, mas são ideias. São ideias. eu só queria retomar a pergunta que o senhor Perfeito. saiu pela esquerda. Não, Saiu pela direita. Boa. Mas não respondeu de forma direta. Pois não. Diversas operações da Polícia Militar e uma recentemente grande, noticiada em vários mídias de internet. Formação ali, o pessoal informa, policiais militares do lado de GCMs, com cães, operação, tal. E o próprio secretário de Segurança Pública falou que tudo que vem para somar é ótimo. Sim. Eu vi no início de uma operação, Polícia Militar e GCM lado a lado formados, recebendo aquela instrução para início. Se o senhor falou que não compete a GCM o policiamento, o que eles estão fazendo lá da polícia? Mais uma vez, será que a polícia quer só sugar, não quer, na hora que eles têm que ser, aí vocês param? Eu só queria entender Essas missões e essas operações, elas estão previstas no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Essa simbiose entre as guardas e as polícias militar e civil, assim como também tem cidades que alguns mandados de busca e apreensão são apoiados pela Guarda Civil local com a Polícia Civil. Essa simbiose ela é necessária, ela é saudável, mas enquanto em instituição isolada você colocar para fazer de iniciativa própria, sem o ordenamento jurídico que te dê competência, é um risco para aquela instituição e para aqueles profissionais. Então, essas operações em conjunto, integradas, elas são saudáveis e previstas no SUSP, previstas no Plano Nacional de Segurança Pública. Então, não é algo do tipo, agora eu sou amigo, agora eu sou inimigo. Não é isso. Elas são previstas. Não, legal. Nós precisamos ter para tudo, e você colocou um assunto bastante importante, o que passa primeiro? Passa o interesse local ou o interesse central? Tudo é local, porque antes de acontecer o crime no estado, aconteceu numa rua que está dentro de um município. Mas nem por isso a gente vai municipalizar a justiça, a gente vai municipalizar o Ministério Público, porque se tudo acontece no município, então existe um ordenamento jurídico para isso, para a separação dos poderes, das competências, e colocar cada um na sua atribuição e fazer bem a sua atribuição. Então, se amanhã o legislador... Repito, se amanhã o legislador entender que a guarda tem competência e deve ter competência para exercer papel de polícia com atividade de busca, de patrulhamento, de mandado, de ordem... Que pode ser só na aprovação dessa PEC. Amanhã pode ser depois de amanhã, o Congresso Nacional, em havendo isso, né, os 257 parlamentares votarem isso aí, a proporção lá que todos sabem qual que seria... Aí a gente vai ter uma nova polícia. Duas casas, isso. Né? Aí você vai ter uma nova polícia. Mas enquanto não houver o devido processo legislativo, fica só em segurança jurídica. Mas pode ser que daqui a um mês tudo seja mudado. A gente pode ser. Pode ser que daqui 10 anos, não. 20 anos, né? Por enquanto, não. O SUSP, só para se ter uma ideia,
a Lei 13.765, é de 2018, publicado lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele tem um plano aí de 2021, acho que até 2030. Então ele está em voga. E se eu tive a curiosidade de olhar, cada instituição tem um grupo de metas a serem seguidas, né? Então a Polícia Penal, tanto quanto de encarceramento, a Polícia Civil, tanto quanto de resolução de crimes, enfim, a Polícia Militar, e as guardas entram nesse cenário, mas ali as competências ainda permanecem nas defesas dos próprios e dos serviços municipais, não tem ali. Então como que eu vou fazer uma alteração legislativa no município se nem no federal está alterado? Olha a segurança jurídica que esse profissional vai ter. Quando o juiz... Já houve no interior quantos e quantos casos de um guarda civil metropolitano que apreendeu um simulacro de um outro cidadão lá e o próprio delegado de polícia entendeu que aquilo ali não era atividade deles. E aí deu um problema jurídico muito grande. Até abordagens policiais, como algumas turmas entendem de diferente. Se né? eu parei para fiscalizar um veículo, você encontra com outra coisa. Nós estamos numa discussão de um cerne até de, como que podemos dizer, de, não digo nem crise, mas olhares diferenciados da fundada suspeita. Então, que critério o policial militar usou para indicar que aquele... Mas tirocínio, até hoje estão se discutindo a questão do reconhecimento facial, né? Quer dizer, mas quem atribuiu os critérios para aquele reconhecimento existir foi um homem, foi um ser humano. Nós temos a polêmica do VAR nos jogos de futebol. Quer dizer, tudo perpassa pela mente humana. Não é o robô que vai estar escolhendo quem deve ou não ser abordado. O aprendizado de máquina advém de um aprendizado humano. Fazendo uma analogia também, novamente, com a saúde, quando um médico olha um paciente, a clínica ela é soberana. Então, o paciente apresenta sinais e sintomas que denotam que aquele quadro é de uma patologia ou não. Quando o policial militar, e a gente não está falando de preconceito, discricionariedade, quando a gente olha lá atrás, né, a criminologia, a visão lombrosiana do infrator da lei e tal. Lombroso é criticado. Isso, eu acho que ele fez um ótimo trabalho. Na época em que ele viveu até havia, mas hoje a gente... Mas eu defendo o Lombroso dentro da psicologia, porque existe uma área na psicologia que é a análise do comportamento humano. Sim. É uma cadeira da psicologia. Só que hoje o crime evoluiu. Né? Hoje você não tem mais só aquele perfil de criminoso, mas você tem o do colarinho branco, você tem da pessoa bem vestida. São as cifras, né? Você tem aí os crimes virtuais, que o doutor André citou aqui muito bem, né, no programa. Quer dizer, é uma outra faixa. Antigamente era o punguista. Nem se falava das criptomoedas como forma de lavar dinheiro hoje. Eu sou de uma geração no meu policiamento que existia muito roubo de caixa eletrônico, mas de pegar a vítima e passar nos caixas eletrônicos fazendo saque. Não é? As pessoas eram tomadas na rua, feitas refém, e aí ela era levada a vários caixas eletrônicos, fazia-se vários saques ao longo da noite. Era o perfil que tinha na época, evoluiu do roubo a banco para isso. Hoje em dia nem se precisa mais. Os crimes são virtuais. Aliás, a maior cifra de prejuízo dos bancos está nos crimes virtuais. Então, quer dizer... Teoria do crime, de Gary Becker, né? Prêmio Nobel de Economia. Isso, a teoria do crime, sim. E aí é que entra também a defenda na questão da impunidade, né, na questão da mudança de concepção do que é o criminoso. Existe uma visão muito romantizada de que o criminoso, muitas vezes, é aquele que não teve outra opção. Então quer dizer que é condenar uma legião de pessoas honestas que, num dado momento, decidiram ser desonestas, né? Ah, mas é um mero celular. Para quem tem celular hoje... Tá invocando os poderes de Brasília. Para quem tem celular hoje, às vezes o celular é uma vida inteira. Claro. A gente tem um corpo digital, né? Nós temos ali uma vida inteira. Quantos e quantos aí não carregam um trabalho universitário dentro de um celular? Carrega ali as fotos que nunca são reveladas, né? As fotos do nascimento de um filho. Ah, sim. Não é? Tá Imagine só. Então, você carece de uma série de outras tecnologias, mas o celular hoje tem um papel diferente do que o antigo BCP aí, quando foi criado, né? Então, hoje, você ter um celular roubado, furtado, né? Foi inapropriada a fala do chefe do Poder Executivo, né? Foi inapropriada. Eu até quis entender o que ele disse, mas o crime é crime em qualquer lugar, independentemente da vítima. Eu não quis entender. Né?
Mas o que não dá para conceber é que você tenha aí um Estado brasileiro que conceba um indivíduo ser preso 20 vezes e continuar solto. E aí a polícia ser culpada por isso. Coronel, eu queria agradecer o senhor ter vindo aqui, o Luiz, que é o presidente, coronel, presidente da Defenda PM e da Fermesp, ele veio aqui, respondeu todas as perguntas. Essa aquele que sai pela esquerda ou direita, ainda voltei aqui, não teve... Respondi. Respondeu, não teve como a gente não fazer as perguntas. Eu queria agradecer sua presença aqui, de forma tão honesta, tão aberta, tão direta nas respostas. Eu tenho certeza que vai reverberar bastante, coronel. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Bom, eu também fico bastante satisfeito com o programa. Quando nós não atuamos em cima daquilo que mais nos afeta, nós estamos aí empurrando o problema para as futuras gerações. Trabalhei muito com cenários aí de bastante dificuldade e eu sei e vivi isso ao longo da minha carreira, que quando o policial militar morre ou tira a própria vida, é toda a sociedade que perde. Né? É o policial militar em si, é a sua família, é a sociedade que dependia dele. Né? O último recurso de imunidade que a sociedade tem é a carreira policial. Né? Então, e ela que sustenta todas as demais. Sem segurança pública, as pessoas não conseguem ter saúde, não conseguem ter educação, não conseguem ter vida plena, economia. Então, eu vejo que é responsabilidade de todos nós, como pessoas físicas, como pessoas jurídicas, institucionais, fazer com que dê certo sempre. Todas as pessoas merecem e devem correr atrás de uma segurança pública e defesa social muito real para a vida das pessoas. As estatísticas elas melhoram de um lado, melhoram de outro, pioram de um lado, pioram de outro, mas quem é vítima é 100% afetado. Então é isso que a gente tem que ter consciência, né? Que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, inclusive na construção dela. Você que está me assistindo aqui no canal, eu queria agradecer. Foi uma entrevista muito aberta, muito direta, e 80% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritas, por incrível que pareça. Então vou pedir para você descer, se inscrever, ativar o sininho, comenta o que você achou da entrevista do Luiz, do coronel Luiz, presidente da Defenda PM, da Fermesp, e colocando suas perguntas aqui, eu vou convidá-lo para que ele responda diretamente as suas perguntas. E outra coisa, essa entrevista já estava disponível aqui para quem é membro, quem é assinante do canal. Se você não é, desce aí, se inscreva no canal, torne-se membro por R$5 por mês, você tem acesso às entrevistas exclusivas. Coronel, sensacional, muito obrigado, muito obrigado. Parabéns. Até a próxima. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo